Agora, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Eu não conheço ninguém que deseja ter uma vida de paz que primeiro não tenha que enfrentar a guerra. A guerra, ela precede a paz. E é por isso que o Senhor diz que Ele é a nossa paz. Ele diz que deixou-nos a paz, não nos dar a paz como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. E por isso que eu quero falar com vocês, dando um exemplo desse homem magnífico que é o apóstolo Paulo. O apóstolo resiliente. A palavra resiliência, ela se tornou uma palavra nova e bem de uso comum. Quando você vai olhar a questão da semântica da palavra resiliência, ela vem do substantivo feminino, que significa literalmente propriedade que alguns corpos apresentam em retornar à forma original, por terem sido submetidos a uma deformação elástica. Essa foi uma expressão, resiliência, usada pela física. Quando nós queremos trazer para uma aplicabilidade de uso natural, ela no sentido figurado significa a nossa capacidade de recobrar facilmente ou de nos adaptarmos a uma situação onde somos desafiados a nos inventarmos. Então, resiliência é a minha capacidade de me erguer de uma situação. Na vida cristã, nós entendemos esse conceito. Nós estamos sujeitos às mesmas aflições da vida que uma pessoa que não tem fé. Deus não faz acepção de pessoas. Ele exerce a paternidade para aqueles que o recebeu como pai, mas Ele quer adotar a todos. E porque Ele quer adotar a mim e a você, Deus manda a chuva para o ímpio, para o justo. Deus manda o pão para o mal e para o bom. Deus cura aquele que não crê nele e aquele que crê. Se tem alguém que pode receber o adjetivo de um ser amoroso, é Deus. Porque não importa o que você faça ou o que você deixa de fazer, Deus lhe ama sempre. Deus ama o homem mau, Deus ama o homem vil. Deus é alguém especial que decidiu não descartar aquele a quem Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, eu e você. Eu gosto quando leio o livro de Atos dos Apóstolos, que diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Agora o apóstolo Paulo, ele nos traz um texto fantástico, que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode ler comigo, vamos juntos? E por isso... Você não imagina em que contexto que o apóstolo Paulo está a escrever essa palavra. O contexto do apóstolo Paulo é um contexto de prisioneiro. Ele está preso pela segunda vez em Roma. Agora não mais com certas regalias. Paulo está em Roma, jogado nas masmorras marmentinas, no lugar úmido, no lugar frio, no lugar insalubre, nauseabundo. Aqueles que já foram comigo até em Roma, sabem muito bem, nós temos na nossa cabeça a prisão, uma cela, mas nesse contexto, quem esteve lá sabe como é que era, um buraco úmido. Por isso ele desenvolveu uma cegueira não espontânea, não biológica, não patológica. Esse bandeirante do cristianismo já está velho. Paulo está agora escrevendo já com as marcas, cheio de cicatrizes pelo sofrimento da própria vida. Alguém que esteve na casta, na elite do pensamento e do sacerdócio judaico, agora por causa da sua fé,
as regalias, o luxo, a facilidade havia lhe sido furtada. Pesa sobre Paulo nesse contexto a imputação de um severo crime. Paulo estava sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Alguns estudiosos sabem muito bem, que estão aqui, que Roma nesse período foi incendiada. Os historiadores, segundo Flávio José, mostra que Roma nesse período estava sendo governada por Nero, doido da cabeça. E Nero queria ser poeta, ele queria ser lírico, ele queria ser cantor, mas ele não tinha dote nenhum, talento nenhum para artista. E ele colocou na cabeça que ele precisava de uma inspiração. Quase todos os historiadores da época acreditam que Nero foi o verdadeiro mandante do incêndio que tomou Roma, que queimou quase 70% da maior cidade do império. Dos 15 bairros que pegaram fogo, 13 tinham uma presença significativa dos cristãos. A mais rica, a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo, a cidade de Roma, a capital do império, ardeu em chamas durante 7 dias e 7 noites. Do dia 17 de julho a 24 de julho de 64 da nossa era, Roma pegou fogo. E 70% da cidade foi atingida pelas chamas. Esse crime horrendo foi colocado na conta dos cristãos. Quando todo mundo queria um culpado, que não poderia deixar aquele crime impune, alguém precisava receber a culpa. Nero, para fugir das acusações, acusou os cristãos. E veio assim a primeira perseguição romana aos cristãos. Os cristãos foram arrastados vivos, foram crucificados e colocados na cidade. Tocava-se fogo como chamas vivas para iluminar a cidade. Foram queimados, crucificados para pagar pelo crime de Roma. Quando eu olho esse texto, eu entendo que o que isso quer dizer para mim, que a resiliência do apóstolo Paulo estava fundamentada na convicção em que ele cria, em quem ele cria, e porque ele cria naquele Deus Todo-Poderoso. Ele era certo de que Deus poderia guardar o seu tesouro e que o recompensaria com a vida eterna. Meus queridos, a força do apóstolo Paulo, o sentimento que ele tinha no seu coração não procedia dele mesmo, era algo sobrenatural. Daí eu quero dizer para você que todo aquele que crer em Cristo como Senhor e Salvador tem força para ser resiliente em todas as circunstâncias. Eu não acredito na capacidade natural do ser humano de ser resiliente. Ele cansa-se, ele se enfada, ele estressa-se, ele surta, ele entra dentro de um processo de depressão sistêmica. A única força que o ser humano tem para poder se reinventar, para poder manter com o brilho de ter uma vida abundante, é se ele crê que em Cristo como Senhor e Salvador, porque dessa crença é que emana a sua capacidade de ser resiliente em Deus. O apóstolo Paulo enfrentou situações que eu e você também podemos enfrentar. Ele enfrentou algo que você pode dizer o seguinte: mas pastor, o que foi que ele enfrentou que inevitavelmente nós enfrentaremos também? O apóstolo Paulo enfrentou a acusação. Não tem como o apóstolo Paulo ter enfrentado a acusação se ele não tivesse uma fé centralizada em algo maior do que as circunstâncias. A acusação faz parte do dia a dia do ser humano, pelo qual nós podemos compreender o texto sagrado de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que ele foi acusado como malfeitor. Olha o que diz o texto sagrado: pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele está dizendo: por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Essa palavra é digna de confiança, queridos. O veterano apóstolo Paulo, o homem que plantou igrejas na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor, em Acaia, esse mesmo homem agora está preso como bandido.
Ele está sendo rotulado como criminoso. Pesa sobre ele uma imputação do crime bárbaro de ser o líder, o mandante do incêndio da capital do império. Jogaram lama no nome do apóstolo Paulo, homem de Deus. Arruinaram a sua reputação. Acercaram-lhe de todas as acusações que um ser humano pode enfrentar na vida, desconstruíram a sua imagem e o transformaram num desordeiro impiedoso. Eu sei que todos nós vivemos numa época diferente do apóstolo Paulo, mas acredite, é pior, porque a gente tem agora contra nós algo que consome muito o nosso tempo. Você tem as redes sociais agora. Aquilo que posta sobre você no Facebook, no Instagram, no Twitter, verdade ou mentira, pode arrebentar a sua vida. Nós passamos tanto tempo expondo-nos nas redes sociais para gerar uma falsa imagem, sem consequências, sem pensar nas consequências que virão sobre nós. O apóstolo Paulo, ele agora está sendo acusado de um mandante de um crime, e ele está sendo agora acusado de o pior crime possível. O texto diz que aquele homem íntegro, aquele homem fundador, aquele bandeirante do cristianismo, ele tem que lidar agora com a acusação. Se você não quer sofrer esse tipo de aflição, querido, você precisa se isolar. Mas faz parte do estilo de vida em que nós temos, e a Bíblia diz: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês serão vencedores. O apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo agora, querido, que eu não vou suportar, eu não vou me abalar por causa dessa acusação. Eu suporto, porque eu entendo claramente que o meu firme fundamento é Cristo Jesus. Paulo está dizendo aquilo que o salmista diz sempre: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se eu e você não conseguirmos fundamentar a nossa vida sobre a fé em Cristo Jesus, a acusação levantada a mim e a você abalará a estrutura da nossa alma e sucumbiremos diante da opinião alheia. Mas não importa o que o diabo diz sobre você, importa o que Deus pensa de você. O que é que Deus pensa de você? Aprendi isso com a minha professora Valnice Milhões. Quando eu estava perto dela e alguém disse assim: Valnice, deixa eu contar o que é que estão dizendo sobre você. Ela disse: alto lá, não me diga o que o diabo está dizendo sobre mim. Eu quero saber o que Deus pensa sobre mim. Você precisa ter um conceito que restaure a sua autoestima. E a sua autoestima é massageada pelos homens, mas também a sua autoestima é destruída pelos homens. Mas tem alguém que valoriza você do jeito que você é, aquele que te amou de tal maneira que deu seu único filho para que você creia nele, não pereça e tenha a vida eterna, Cristo Jesus. Paulo então teve que enfrentar isso como nós enfrentamos inevitavelmente a mesma coisa que ele enfrentou. Paulo foi abandonado pelos seus filhos na fé. O texto de 2 Timóteo 1,15 diz: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Eu estava lendo um livro, queridos, que é assim, quando você está bem, todo mundo sabe quem é você. Quando você está mal, você sabe realmente quem são os seus verdadeiros amigos. E nós precisamos entender esse contexto na vida do apóstolo Paulo. Todos os filhos dele, todos os membros da igreja que ele havia fundado, todos da Ásia o abandonaram. Eram esses membros da igreja que Paulo plantou direta e indiretamente. Eu tenho um negócio assim, querido, seja forte, que eu vou dizer para você. Como é que funciona o ser humano? Olhe para mim, mesmo você lá de trás, olhe para mim, o ser humano funciona assim, você faz 99% de bem para uma pessoa. Se você disser não para ela,
1%, ela esquece 99% e te destrói por causa desse erro. Sabe por quê? Porque você vale o quanto você pesa e não pelo que você é. E você precisa ter o conceito agora de que esses crentes que conheciam Paulo, sabia da vida irrepreensível de Paulo, conhecia seu caráter impoluto e sem jaça. Aqueles irmãos tinham plena convicção de que ele era inocente e que pesava para ele acusações infundadas, mas mesmo assim eles não se levantaram em defesa do apóstolo Paulo. Esses irmãos fracassaram na coragem, acovardaram-se e deixaram Paulo sozinho, ao invés de se posicionar em seu favor. Como líder cristão, eu aprendi um negócio assim, na hora em que você está na peleja, não espere amigos, concentre a sua fé e o seu coração naquele que prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que não vai se apartar de você se chama Deus. Aquele que vai estar com você nos dias maus e nos dias ruins se chama Deus. Aquele que vai levantar você da sarjeta, ele se chama Deus. Aquele que vai guardar a sua entrada e a sua saída se chama Deus. Ele dará ordem aos seus anjos para que se acampe ao seu redor e você não tropece com o seu pé em pedra. Ei, você está contando com aquele seu amigo, você vai quebrar a cara. Você está colocando a sua confiança em homem, você vai ferrar-se. Seja forte. Mantenha os seus olhos naquele que é autor e consumador da sua fé. Paulo está dizendo isso. Todos me abandonaram. Você sabe que todos da província me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes, filhos na fé dele. Sabe quem mais me feriu? Não foram os meus inimigos, foram os meus amigos. Dos seus inimigos você não espera o bem, você espera o mal. Dos seus amigos você espera o bem, deles virá o mal. Por isso a Bíblia diz: maldito é o homem que faz do seu irmão o seu braço direito. Pastor, então se eu não confio em ninguém? Confio. Coloque a câmera aqui no meu olho. Eu confio muito em todos os meus pastores, em todos os meus irmãos. Eu amo todo mundo aqui. Por quê? Porque o meu irmão é igual a mim, é falho. E sabe por que muita gente sai de igreja? Porque não olhou para Jesus, olhou para o irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: isso aí é para você, não é para mim. Pode dizer para ele: isso aí é para você, não é para mim. Você entendeu? Deixa de ser bobo. Deixa de ser boba, minha filha. Fulana me traiu. Lógico, ela é humana. Pastor, mas eu não esperava isso. Pois é, porque você estava com a cabeça de Marte. Entenda uma coisa: faz parte do ser humano a falha, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aprenda a viver com o elogio, mas também aprenda a viver com a crítica. Aprenda a viver com a honra, mas aprenda também a viver com a desonra. Aprenda a viver tendo e aprenda a viver não tendo. Paulo, ele está dizendo: eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se você não entender o propósito da fé, você então não vai aprender a caminhar em paz nessa sociedade de adversidades. O apóstolo Paulo enfrentou coisas inevitáveis que eu e você enfrentamos também, como constrangimento. Ele foi constrangido, desonrado pelo seu filho na fé que ele amava tanto, que era Timóteo. 2 Timóteo 1,8 diz: portanto, ele implora para o seu filho na fé: Timóteo, meu filho, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas também não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta, Timóteo, comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da nossa própria determinação e graça. Ei, queridos, seja forte com o que eu vou dizer. O próprio Timóteo
seu mais próximo colaborador, seu filho amado, sentiu vergonha do seu mestre, sentiu vergonha das algemas de Paulo. Todos os amigos de Timóteo tinham professores filósofos, sofistas. O mestre de Timóteo estava algemado, acorrentado, preso. E ele ficou com vergonha de se posicionar publicamente em favor do velho apóstolo. Mesmo sabendo que as acusações que pesavam sobre o seu mestre eram falsas, que não cabia ao apóstolo Paulo alcunha do malfeitor, ele calou a sua voz e ficou envergonhado de defendê-lo. Apóstolo Paulo escreve para ele, mas talvez você possa entender qual era a finalidade de Paulo escrever para Timóteo. Talvez de todos os esbarros que Paulo sofreu, esse foi o mais que mexeu o seu coração. Você já sentiu traição? Eu já. E não tem pior coisa, pior ferida de ser traído por alguém que comeu da sua comida e bebeu da sua bebida. Alguém que andou com você. Paulo sofreu esse constrangimento. Saber que até mesmo seus amigos mais próximos ficaram constrangidos e saíram em sua defesa. Mas Deus queria que eu amadurecesse. Deus quer que você amadureça, que você aprenda a lidar com o ser humano, mas andando com esse ser humano e olhando para o autor e consumador da sua fé. Paulo quer que você transite entre os homens, sabendo em quem você crê. Paulo quer agora ensinar para mim e para você que o fundamento da nossa vida em paz é centralizarmos a nossa fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos leva direto para o coração de Deus. Cibapa não pode lhe dar amigos, a igreja não pode lhe dar amigos, a religião não pode lhe dar amigos, mas o amigo de todos os amigos, Deus já lhe deu, Jesus Cristo. E ele disse: vocês já não são mais meus servos, mas vocês são meus irmãos, meus amigos. Paulo sofreu esse constrangimento, e não tem coisa pior. Certo dia, pessoas que andaram comigo, que eu queria na liderança, me fizeram chorar tanto, que eu sentei no canto do meu quarto, chorei a noite inteira. Pela manhã, o meu quindim, Dona Lídia, se arrumou e foi para a igreja. Eu disse: você tem coragem de ir para a igreja depois do que eles fizeram comigo? Ela olhou para mim e disse: enquanto você fica chorando aí, eu tenho o que fazer, porque eu entendo que aquele povo mau não é a igreja, porque a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, e ela está acima da deficiência humana. Se você quer uma igreja perfeita, eu vou dar um endereço para você agora, para você ir para lá, tá bom? Anote aí, seja forte. Você vai ali, pega a TO, depois você faz o contorno, pega uma estradinha como se fosse para Aparecida, e do outro lado, nesse lado aqui, ó, à minha esquerda tem assim um lugar chamado Jardim das Acácias. Lá é perfeito. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai tirar pedra em você, todo mundo está na sua. Mas se você quer transitar entre os homens, pare de olhar para os defeitos dos homens, pare de se deixar levar pelos elogios. Quem ama os elogios não está preparado para viver com a crítica. Aprenda a centrar a sua vida em Deus, autor e consumador da sua fé. Por isso, Paulo agora está enfrentando esse sofrimento. Deus quer que ele amadureça. Ele tem que enfrentar a ingratidão, da mesma forma que eu e você enfrentamos a ingratidão. 2 Timóteo 4,16 nos diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e ao vice. Mesmo sendo acusado de um crime tão grave, Paulo teve direito à defesa.
Porém, em sua primeira defesa, na audiência onde deveria apresentar suas alegações de inocência, ninguém apareceu como testemunha de defesa para o apóstolo Paulo. Ao contrário, todos o abandonaram. Eu aprendi com o mestre isso aqui, ó. Olhe para mim, seja forte, que eu vou dizer, ó. Quando se levanta um comentário sobre você, quem te conhece de verdade vai dizer, não é verdade. Quem não te conhece vai dizer assim, olha. E quem não gosta de você vai dizer, eu não falei? Tá vendo? Então guarde esses 3 tipos de gente. Quem conhece você vai dizer assim, não é verdade. Eu caí numa ciladinha esses dias aqui na quarta-feira. 2 irmãos que eu amo muito, gostaram, me chamaram, chegaram para mim e falaram assim, pastor, deixa eu contar um negócio para o senhor. Aí me contou uma história. Diz assim, é que essa pessoa ouviu de fulano. Esse negócio de alguém que ouviu, gente, isso é coisa do capeta. Tá? Outra coisa, se alguém vai dizer para você que fulano falou, você tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa não está no serviço do mal, mas ela também não vigiou. E aí eu ouvi aquilo, fui para casa e eu disse assim, nossa, ele ouviu isso de fulano? Cheguei em casa, fui orar. E aí Deus colocou em mim e disse assim, a história é assim. Fulano falou, ele disse que fulano falou, quem é fulano? Aí eu olhei e disse assim, fulano congregou na Cibapa anos e anos. E nunca teve nada em torno dele. Ciclano que diz que fulano falou, tem pouco tempo e tem todos os motivos para que eu não creia no que ele está falando. Então nós precisamos aprender isso. Quem te conhece não vai acreditar em nada do que dizem sobre você. Quem não gosta de você vai dizer, eu não falei, vai crer em qualquer coisa. Quem não te conhece vai ficar na dúvida. No caso do apóstolo Paulo, não. Todos o abandonam completamente. Ele não foi assistido por ninguém, mas a assistência do Senhor veio e lhe deu força, e Paulo então não é sucumbido. Paulo sofre a dor, Paulo sofre a ingratidão. Paulo conhecia o testemunho ilibado da presença de Deus na sua vida. Ele tem um ministério abençoado, querido, seja forte. Você é alvo da bênção de Deus, amém? Deus decidiu lhe abençoar independente do homem. Quando nós entendemos esse conceito, o apóstolo Paulo tem esse conceito, ninguém veio em minha defesa, mas o Senhor é a minha defesa. Eu não sei você que está visitando aqui, mas eu não tenho medo de sexta-feira 13, eu não tenho medo de passar em frente ao cemitério, eu não tenho medo de alma penada. Esses dias um crente estava dizendo isso para mim assim, eu tenho medo assim, depois que eu vou em velório eu não saio para escuridão nenhuma. Você precisa rever isso. Crente em Cristo Jesus foi no velório, agora está com medo da escuridão? Que isso? Ai pastor, que isso? Eu lembro que eu contei aqui para os irmãos, crente, Jesus, está certo que é nova crente, mas perguntar para mim assim, ai pastor, eu li lá no jornal o nosso horóscopo, o senhor é o quê? Eu disse, eu sou de Jesus. Não, eu estou falando qual é o seu signo, Jesus. Mas tem crente ainda que crê, que é Câncer, Capricórnio, Aquário, Libra. Querido, seja forte. Você precisa se definir. Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Esses dias a irmã disse assim, pastor, qual é o problema de eu ir dançar quadrilha? Eu disse, mas que? Eu falei, a única coisa é que é uma festa junina, já está dizendo o nome. Festa junina, não é festa da roça, é festa junina. Se é uma festa junina é o quê? Uma festa alusiva a São João. Há 12 anos eu estou na Cibapa e as pessoas querem fazer uma festa caipira aqui na Cibapa. Eu disse, tá bom, vamos fazer em abril, vamos fazer em outubro, vamos fazer em setembro. Por que você quer fazer a festa caipira numa data que é culturalmente um período retalhado em dedicação a São João? Por quê?
Ah, não, eu não vejo nada a ver, pastor. É verdade, porque o diabo foi ali no Sagramor e ele registrou o nome dele. Ele chegou lá e falou para a moça assim: minha senhora, eu quero mudar de nome. É que todo mundo já está cansado do meu nome. Eu já tive 3 nomes. Eu tive o nome de Lúcifer, eu já tive o nome de Capiroto, eu já dei o nome de diabo. Agora eu quero um outro nome mais moderno. Aí a mulher perguntou para o diabo: qual é o nome que o senhor quer? Não tem nada a ver. Para, gente. Pastor, não, querido, eu estou falando assim, existe no Brasil festa folclórica que não tem problema nenhum em participar, e existe a festa folclórica com cunho religioso. A festa folclórica com cunho religioso, que as escolas forçam os seus filhos participar, e você como uma anta gospel vai... Você está ensinando o seu filho a ser sincretista religioso. Oxalá você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Você precisa ser firme. Pastor, e vai ter retaliação? Vai, o apóstolo Paulo recebeu a retaliação. E Paulo é sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente. Recebeu uma condenação. Porque Deus não livrou? Porque Deus não nos livra daquilo que é peculiar a um sistema caído que é o mundo. Não foi o mundo que foi restaurado, foi você. Não foi o mundo que foi recriado, foi você. Não é o mundo que foi selado por Espírito Santo, foi você. E é por isso que o texto diz lá em 2 Timóteo 4,6: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Mas ele chega e diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Paulo escreve a Timóteo agora na 2ª epístola como um homem que está no corredor da morte, porque não negociou a sua fé. E ele aguardando o dia da sua execução, mas ele não escreve para estadear sua revolta, mas para dizer que o Senhor o revestiu de forças. Paulo escreve a Timóteo agora da 2ª epístola, para afirmar que valeu a pena viver, pois ele sai assim: eu combati, eu fui resiliente, eu consegui superar a dor, eu consegui superar o sofrimento, eu superei a acusação, eu superei o constrangimento, eu superei a desonra, eu superei a injustiça, eu superei o abandono dos meus amigos. Agora a carreira está concluída, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você precisa entender e compreender que a vida cristã, o cristianismo, olhe para mim, o cristianismo enquanto religião é um negócio. O cristianismo enquanto religião sofre um sincretismo relativizado pelas festas e pelas propostas secularizadas. O cristianismo enquanto valores encarnados dentro de você é a vida de Deus circulando na sua vida. Você precisa compreender isso. Paulo escreve para dizer que sua fé estava inabalável, e a âncora de sua esperança está firmada em Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eu sei que tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero ir por finalmente para dizer a coisa para você. Olhe para mim. Você ama demais essa vida, né? Mas isso aqui é pouco. O que Deus quer oferecer para você é a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo isso aqui vai passar. Eu já tive 10 anos. Cheguei a 20, a 30, a 40 anos. Quando se é jovem, pensa que vai ser jovem a vida inteira. Quando se chega à maturidade, você acha que está no ponto de ser congelado. Mas você vai para a velhice. Mas o que Deus quer dizer para você é que do pó o homem veio, ao pó ele voltará.
e aonde você passará a vida eterna. As aflições dessa vida não é nada comparada àquilo que Deus tem preparado para você. O que faz o apóstolo Paulo ser resiliente é que ele sabia que essa vida era passageira, mas a vida separada por Deus era eterna. E ele disse: agora eu estou preparado, ó inabalável convicção de glória, ó esperança bendita. Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua fé? Você é um homem de fé, uma mulher de fé, mas você tem sofrido demais. Talvez isso tenha até lhe empurrado para a depressão. Você talvez tenha rompido com seus parentes e familiares por causa do sofrimento que eles causaram para você. Você precisa se reconciliar com Deus, para conseguir se reconciliar com seus parentes a quem você tem desprezado. Você precisa ser resiliente, superar a sua dificuldade de perdoar. Você precisa ser resiliente para que Deus possa curar você. Você precisa ser resiliente como o apóstolo Paulo, para poder ter uma vida abundante que Ele lhe prometeu. Porque você está dentro dessas 4 paredes, mas você é religioso, e a religião não tem lhe trago paz, mas o Senhor lhe chama para lhe dar paz. Talvez você esteja contente com esta vida anônima que você tem tomado decisão de viver aqui dentro, mas Deus quer que você saia do anonimato e você se apresente diante dele como filho amado, para que ele possa lhe ensinar novamente a amar, porque a vida fez de você uma vara seca. Você perdeu a esperança nas pessoas, você não acredita mais em ninguém. Deus quer mostrar para você que você não está só. Ele prometeu estar todos os dias com você até a consumação dos séculos.